E finalmente assisti o episódio 7 da temporada 2 de Demolidor Renascido, penúltimo episódio, e temos grandes revelações nesse episódio, inclusive alguém parte dessa para uma pior, mas quem realmente foi? O que realmente aconteceu nesse episódio? Bom, bora falar sobre isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e estamos aqui no final de noite, logo depois de assistir Demolidor Renascido, como a gente faz sempre, toda semana, e agora assistimos o episódio 7 da temporada 2 de Demolidor Renascido, que assim, pra mim, sentimentos mistos, sentimentos conflitantes. Eu não sou um cara que vem e pega a série do Demolidor como um bode expiatório ali, para simplesmente sair chutando a série, detonando a série como se fosse a pior coisa do mundo. Eu já, nessa cobertura, eu já vim meio decepcionado, eu já vim mega empolgado, eu já vim falando absoluto cinema, então assim, eu continuo achando a série um eletrocardiograma de acontecimentos, tá? Coisas boas e coisas nem tão boas, mas nem por isso a série é ruim, a série é detestável e etc, tá? E é o caso exatamente do penúltimo episódio de Demolidor Renascido. O que acontece? Eu tava meio assim no início, com todos os acontecimentos que eu vou falar depois, até a gente chegar num julgamento, pensando, esse episódio eles vão utilizar o penúltimo episódio da série, que tem um monte de ponta solta, um monte de coisa para se desenvolver, para colocar isso num tribunal. Isso acaba se modificando, mas para a gente falar sobre isso realmente, a gente tem que ir lá pro começo. E o começo é realmente a Karen Page presa, mas presa num local onde realmente ela tem uma proteção policial ali. São os policiais que realmente têm ligação com o Demolidor, com os vigilantes, não tá presa lá onde a força-tarefa antivigilante leva e etc, né? Pelo menos não até então. Depois nós temos Jessica Jones retornando e mostrando um pouco da sua ligação com o Sr. Charles. Aquele cara detestável, né? O famoso salsicha, que o pessoal tá falando desde o primeiro episódio. E a ligação dela não explica muito bem, deixa um mistério. Um mistério que eu não sei quando eles vão conectar e por quê, sobre onde está o Luke Cage. O Luke Cage, ele tá em outro lugar por aí, só ele sabe onde ele tá, né? Só o Charles sabe onde ele tá, então fica uma coisa assim, qual é a ligação do Luke Cage com essa parte federal aí, com a Valentina, o que ele tá fazendo, como trazer ele de volta. A gente sabe que a Jessica Jones está ligada nisso. E a participação da Jessica Jones até então, basicamente é essa, dentro da série, até então. Inclusive, de novo, no telhado, com o Demolidor e etc., dizendo que tem a filha e não pode se ligar muito nessa questão, né, do que está acontecendo na prefeitura. É um bagulho meio insano. Prefeitura que já saiu dos limites de qualquer coisa civilizatório, né? Já é uma coisa que, pelo amor de Deus, o Fisk é tão poderoso assim para fazer todas aquelas barbaridades. As barbaridades do Fisk estão acabando, mas para isso ele vai chegar ao último das consequências. E o Demolidor sempre falando que ele tá um passo à frente. Mas se a gente for ver, não tá tanto assim não. O Fisk tá ferrado, tá? Vamos ser sinceros, ele tá agora na base da raiva, na base das ideias dele que são com violência e etc. E eu vou desenvolver isso um pouquinho mais para depois também, porque assim, depois disso, nós temos aquele grande planejamento do Fisk, utilizar a mídia e transmitir ao vivo o julgamento da Karen Page, tá? Então eles botaram ali tudo de forma legalizada. Não teve nada a ver com força-tarefa, com ela sumir, etc. Vai para o tribunal. E essa questão aí muda tudo, porque assim, tudo televisionado para todo mundo ver e etc. E aí é uma chance do Demolidor conseguir realmente o que quer. E do Fisk também, sabe? Uma grande manipulação midiática
ali, que não serve para muita coisa, porque grande parte da população já tá em cima do Fisk, e o Fisk ele tá derrotado já, tá? Assim, na questão política e etc., na questão criminoso, é uma outra história. Inclusive, antes desse julgamento, o Demolidor ele vai e fala com o mercenário e tem todas aquelas falas de você matou o Fog, etc. Toda aquela coisa que ele repete já desde a primeira temporada, mas eu te odeio, etc. Mas solta o cara, libera o mercenário e ainda meio que pede um favor, né, pra ele. E isso também vai ter uma consequência mais pro final. Só que as coisas vão acontecendo de uma forma bem corrida, acontece absolutamente tudo nesse episódio. A gente chega na cena do tribunal, Matt Murdock finalmente aparece, depois de muito tempo desaparecido, porque assim, a Macduff, né, que estava defendendo a Karen, ela estava dando um show ali, pressionando aqueles caras nojentos, né, que são extremamente nojentos da Força Tarefa Antivigilante, e isso é um mérito da série. Quando a gente não gosta do vilão, a gente fica com nojo só de olhar para a cara daquelas pessoas, isso é sinal que o trabalho está sendo bem feito. E a Macduff estava fazendo um trabalho legal. O Matt Murdock chega ali e ali muda o meu pensamento, sabe? Quando eu estava achando que a série ia para uma coisa mais básica, mais de enrolar com o tribunal e etc. Não, sabe? Muda tudo de figura. A gente vê o Matt Murdock novamente nos tribunais. Isso é muito legal, a maneira com que ele age, com que ele interroga, né, as testemunhas e etc. Então isso é muito bacana. Só que depois disso, na hora de ir embora, da Karen ir embora, a Força Tarefa pega e leva. Mas onde é que está esse processo legalizado? Ele sumiu, porque a Força Tarefa Antivigilante levou para aquele lugar lá de sempre. Então a coisa ficou meio estranha nesse sentido, tá? Porque serve para fazer uma coisa legalizada? Não. Não tem, o Rei do Crime não está em momento algum um passo à frente, ele já está desesperado. Tanto que ele não tem sequer uma noção do que ele realmente quer ali. A ideia dele é uma coisa muito egocêntrica. Ele não enxerga as coisas erradas que ele faz. Ele só enxerga as coisas que fazem para ele. Inclusive quando ele conversa com a Karen lá no começo do episódio e etc. Né, ele diz, você fez eu perder muita gente. Só que o Rei do Crime não fez outras pessoas perderem muita gente, como o caso da Bibi Ulrich, que aí nós temos a cena realmente do Daniel, né, com a Bibi Ulrich, e ele meio que tentando proteger ela, sem saber o que fazer. Só que esse cara, ele é meio burro, né? Ele é burro. Porque assim, ele mesmo dá a ideia deles fugirem, deles desaparecerem. Tanto ele, quanto a Bibi Ulrich, quanto a própria mãe. Porque o cara, aquele, o Bucky, vai atrás. Só que aí ele trai a Bibi Ulrich, vai levar ela até o Bucky, ali ela vai ser morta, provavelmente não, ia dizer isso, né? Ela vai ser morta. Só que ele manda ela embora. Sobra pra ele. Acabou o protagonismo do Daniel, que muita gente está reclamando, etc., porque o Daniel morreu. A Karen está presa com a Força Tarefa Antivigilante, inclusive com um descontrole total da Heather Glenn, batendo nela, dando uns tapas, etc. É um negócio que foge completamente do normal, assim, sabe? Então o Estado está destruído ali nesse sentido. E o Rei do Crime, obviamente, ele é apenas um prefeito. Tem gente muito mais poderosa do que ele. Ele não pode simplesmente pegar e mandar em Nova York do jeito que ele bem entende. Tanto que a governadora já está querendo tirar ele do cargo, já está assinando ali uma documentação, ele vai cair, tá? Ele caiu. Só que as medidas desesperadas do Rei do Crime, elas são tão desesperadas que não vão levar ele a lugar nenhum como prefeito, obviamente, porque ele manda um capanga para matar a governadora quando está prestes a assinar ali para o Rei do Crime cair. Mas o favor que o Demolidor pediu para o mercenário, ele vai lá e vence o capanga do Rei do Crime, a polícia chega, etc. O Rei do Crime, como prefeito, ele está acabado. Acabou. Então não tem mais por que ter mídia, ter evento midiático em julgamento e etc. Não tem mais por quê. Terminou. Sabe? Agora nós temos as consequências da violência que isso gera. Principalmente com a Karen Page presa. E o que vai acontecer a partir daí no próximo episódio? Episódio que termina com o Demolidor rezando e etc. Pedindo, me dá uma força aí, pelo amor de Deus, porque tá feia a coisa.
É basicamente isso, e a Jessica Jones chegando como se realmente o pedido dele fosse atendido. E aí, basicamente, o episódio final vai ser isso, Demolidor e Jessica Jones lutando juntos e etc, para derrotar o Rei do Crime, que já tá derrotado como político. Agora tem que derrotar o cara como criminoso, porque ele tá fazendo as duas coisas, além da força-tarefa antivigilante. Então, basicamente é isso. Sabe, é um episódio que muita coisa acontece ao mesmo tempo, a gente tem um misto de sentimentos bons e ruins, e o episódio final vai ser ação atrás de ação, e a gente já sabe que as coisas vão chegar a um ponto em que o Rei do Crime vai cair, etc, e a gente vai ver na próxima semana. Basicamente é isso. Daniel se foi de uma forma bem violenta pelo Buck. Eu gostava desse personagem, tá? Eu não entendo esse ódio. Eu achava legal ele, só que ele foi muito burro, né? Que cara burro, era pra ele fugir, ele tá lidando com psicopatas ali. Com caras que matam sem, né? E ele foi lá ainda para dar uma satisfação pro cara. Pois é, não sei o que. Não se faz isso, né? Vai embora, animal. Porra, numa boa, né? Perdemos o nosso querido Daniel. Basicamente é isso. Vamos esperar agora o próximo episódio, que é o episódio final da temporada 2 de Demolidor Renascido, episódio 8. Mas diz aí, tá gostando de Demolidor Renascido da segunda temporada? Coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Demolidor Renascido é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido. Até mais!